Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bloco dentro do tema Poder Judiciário. Destacamos aqui também o estudo do artigo 103A da Constituição Federal, que diz respeito às súmulas vinculantes. Ao artigo 103A, você tem que fazer uma remissão aí importantíssima no seu VAD-MECOM, que é a Lei 11.417 de 2005, que regulamenta o artigo 103A. E como nós sabemos, as questões cobradas pela FGV, elas não são superficiais, elas aprofundam e muito em situações, problemas e na legislação que regulamenta. Então, para uma resposta completa sobre qualquer questão que verse sobre súmula vinculante, vale sempre a conferência à Lei 11.417, que regulamenta esse dispositivo e traz aí alguns aspectos complementares ao que está previsto no texto constitucional. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vamos fazer aqui um esqueminha rápido, um caderninho sobre súmulas vinculantes, os requisitos para sua edição, revisão, cancelamento, os efeitos da súmula vinculante, a ação que mantém autoridades das decisões do Supremo e há alguns aspectos atinentes à própria Lei 11.407. Tudo bem? É esse, então, o objetivo desse bloco. Vamos juntos? Vejam só, coloque aí, então, no seu caderno, E aí, mais do que um caderno, um mapa mental, a importância do estudo das súmulas vinculantes. E o artigo, então, 103A da Constituição Federal, combinado com, e aí você vai colocar, então, o seu VID, tá? Aí, no VAD-MECOM. A Lei 11.417 de 2006. Acho que eu disse 2005, Perdão, corrijam aí, 2006. É a data da Lei 11.417, tá? Lembrando, que a súmula vinculante, ela é criada com a emenda 45 de 2004 e pacifica, consolida um posicionamento jurisprudencial da nossa Corte Constitucional. Mas ela tem o condão de não só pacificar, consolidar uma jurisprudência, como as súmulas persuasivas, ela vai se diferir das demais súmulas do próprio Supremo, do STJ, pelo fato dela vincular os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Então, é esse o grande diferencial, de uma súmula vinculante para uma súmula persuasiva. Ela tem esse condão, essa característica de vincular os demais órgãos judiciários e a administração pública, como veremos, ok? Um primeiro ponto, sempre que a gente aborda o estudo de súmula vinculante, que eu acho que merece destaque, é lembrarmos aqui quais são os pressupostos para a edição, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Esses pressupostos estão aí no próprio texto constitucional. A doutrina, no entanto, vai classificá-lo em duas formas: um requisito formal e um requisito material. Estão lembrados? Então, o requisito formal. Para a súmula vinculante ela ser editada, atenção, revista ou cancelada, eu preciso da aprovação de 2/3 dos ministros do STF. O STF é composto por 11 ministros, como sabemos. 2/3 de 11 corresponde a 8 ministros. Então, eu preciso da aprovação de 8 ministros. É um requisito de ordem o quê? Formal. Além disso, nós vamos ter requisitos materiais. São eles reiteradas decisões sobre matéria constitucional, claro, que poderão ser objeto de súmula vinculante, ou há uma controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre órgãos judiciários e órgãos administrativos. Nesse caso, também é interessante que seja editada uma súmula vinculante, porque se há controvérsia entre órgãos judiciários e administrativos, a partir do momento que edita-se uma súmula vinculante, a gente aqui prioriza princípios jurídicos importantes, como segurança jurídica e o princípio da isonomia, tá bom? O princípio da isonomia, tá? Então, nós vamos ter reiteradas decisões sobre matéria constitucional ou ainda, controvérsia judicial que acarretem insegurança jurídica e aquela multiplicação de processos. São os requisitos materiais para a edição de uma súmula vinculante. Outro ponto importantíssimo no que diz respeito às súmulas vinculantes. Elas vinculam a quem? Tomem nota disso aí. Aqui acho que merece até esses nossos registro, quanto aqui a
vinculação. As súmulas vinculantes, atenção, elas vinculam, vai dizer o texto constitucional e a lei 11.417, né? Os demais órgãos do judiciário, porque outra caneta, né? Os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, quando fala que demais órgãos do Poder Judiciário, atenção, não vincula, aqui ó, não vincula o próprio STF. Não vincula o próprio STF. E sim os demais órgãos do Poder Judiciário. Por que não vincula o próprio Supremo? Ora, porque o Supremo ele pode mudar o seu entendimento e revisar uma súmula vinculante, ou até mesmo cancelá-la. Eles não estariam vinculados. Os demais órgãos do Poder Judiciário, sim, enquanto essa súmula vinculante estiver em vigor. E também a administração pública, direta e indireta em todas as esferas, federal, estadual e municipal, ok? E vincula, então, a administração pública, direta e indireta, direta e indireta, em todas as esferas, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, ok? Em todas as esferas. Muito bem. Ótimo isso aqui. Agora, o que é importante? No entanto, atenção, aqui ó, fique de olho. Várias questões vão explorar essa informação. No entanto, não vincula, aqui ó, claro, né? O próprio Supremo, nós colocamos aqui, assim como não vincula o poder legislativo. Poder legislativo na sua função de legislar, na sua função precípua da produção de leis e atos normativos. Ora, se uma súmula vinculante vinculasse o legislador, a ele, né, fosse impedido legislar sobre uma matéria que está sumulada, a gente estaria tolhindo a função precípua do legislador, que é exatamente a produção de leis e de atos normativos. É aquela tese da fossilização ou da não fossilização do legislador. Ora, o legislador ele não pode ser fossilizado, engessado, né, mumificado e impedido de exercer sua função precípua, que é a função legislativa. Então, pode o legislador editar uma lei que contraria a súmula vinculante? Pode. E essa lei provavelmente vai ser declarada inconstitucional, Rafael? Sim, pode ser, mas ela vai ser objeto de controle de constitucionalidade. Ele não pode ser impedido, tolhido de legislar. A súmula vinculante, então, não vincula o legislador na sua função legislativa. Tudo bem? Assim como não irá vincular o executivo, caso de forma atípica esteja exercendo a função legislativa. Exemplo, até já foi cobrado no exame de ordem numa questão de primeira fase. Quando o presidente da República edita uma medida provisória com força de lei, essa medida provisória, ela poderia violar a súmula vinculante? Sim. Ou o presidente da República, ao editar a medida provisória, ele está vinculado ao teor da súmula vinculante? Não está vinculado. Porque, nesse caso, o chefe do executivo, presidente da República, ele não está exercendo uma função administrativa, e sim uma função de natureza legislativa. Razão pela qual não está vinculado pela súmula vinculante. Tudo bem? Anotem isso aí. Então, não vincula o legislativo, bem como não vincula, atenção aqui então, o poder executivo, atenção, não na sua função administrativa, mas no exercício da função legislativa, como o exemplo que eu dei aqui da medida provisória. Tudo bem? Esse ponto é importante. Outro que eu queria chamar muita atenção de vocês, aqui a legitimação, os legitimados para aprovação, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Faça uma gentileza para mim, aí no seu artigo 103A, parágrafo 2º da Constituição Federal, você vai colocar aí, ó, vide, faça aí a remissão, ela é permitida ao artigo 3º da Lei
11.417 de 2006, tá? Artigo 3º. Por quê? A lei, ela amplia o rol do artigo 103A, parágrafo 2º. Os mesmos legitimados à propositura de ADI, ADC, ADPF, né, ADO, podem provocar o Supremo Tribunal Federal para aprovação de súmula vinculante. Mas, além dos legitimados, né, do artigo 103, então, nós vamos ter aqui os legitimados, então, chamados de autônomos e os legitimados incidentais. Autônomos. O texto constitucional vai prever isso, a lei também. Aqueles previstos no artigo 103, rol taxativo, né, do artigo 103 da Constituição Federal, mas agora a lei que traz isso aqui. Você precisa decorar? Não, mas você precisa saber consultar isso na hora da prova. E você encontra lá no artigo 3º, que ainda vai prever o defensor público geral da União, defensor público geral da União, pode propor, né, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Olha que interessante. O defensor público geral da União não pode propor uma ADI, ele não está no rol do artigo 103, mas pode propor a aprovação de uma súmula vinculante. Assim como a lei ainda prevê tribunais. Vou resumir aqui, leia-se. Os tribunais superiores e os tribunais de segundo grau, elencados na lei, os tribunais de segundo grau. E, por fim, a lei traz como um legitimado incidental os municípios. Por que o município é incidental? Porque ele pode propor aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, de enunciado de súmula vinculante, somente no curso dos processos em que seja parte, ok? Nos cursos dos processos em que seja parte. Vejam que, em relação aos legitimados autônomos, não há necessidade de ter, né, um processo em andamento. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Joia? Lembrado isso aí. Que mais? Qual que é o instrumento, Rafaela, que vai manter a autoridade do Supremo Tribunal Federal, então, quando edita uma súmula vinculante? Ou seja, já sei que a súmula vinculante vincula os demais órgãos judiciários e a administração pública. Mas e se eu tenho uma decisão judicial que contraria a súmula vinculante? Ou um ato administrativo que contraria o teor de súmula vinculante? Qual que é o mecanismo para a proteção? O mecanismo, a gente bem sabe, aliás, sabemos até confeccionar essa peça, é a reclamação constitucional. Então, vale lembrar, anotem aí, né, que a reclamação no Supremo Tribunal Federal é uma ação constitucional, né, como bem sabemos, e não recurso. Ela vale, né, a reclamação perante o STF, ela vale, Supremo Tribunal Federal, ela é válida para, atenção, anular o ato administrativo que contraria a súmula vinculante ou cassar, aqui, né, a anulação ou a cassação, anular ou, vamos colocar o verbo aqui, cassar, né, a decisão judicial, sendo julgada procedente decisão judicial. Ela importa, né, na anulação do ato administrativo ou a cassação do ato judicial. Em relação à anulação do ato administrativo, aqui também mais um vide. Muita atenção a isso aqui. Vale destacar o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Então, coloca lá, vide artigo 7º da lei 11.417. Por quê? O artigo 7º da lei, ele exige para que seja interposta uma reclamação contra ato administrativo, é necessária condição, tá? Que para que essa reclamação ela seja admitida, que as vias administrativas elas tenham sido esgotadas. Então, é necessário primeiro o exaurimento ou esgotamento, né, das vias administrativas para o
cabimento da reclamação. A reclamação só será recebida no Supremo Tribunal Federal, né, que tenha por objeto um ato administrativo que contraria a súmula vinculante, se o autor aí da reclamação demonstrar, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, que ele já exauriu, ele já esgotou a via administrativa. Tranquilo? Esse ponto aí, ele é bastante importante para nós. Que mais que eu tenho que levar para a prova sobre súmula vinculante? Decisão do Supremo? Sim, é claro, decisão do Supremo. Tomem nota aí ainda sobre súmulas vinculantes e aqui, né, algumas observações jurisprudenciais. Vamos anotar aí, ó, questões jurisprudenciais sobre súmula vinculante. Trago aos senhores 2 julgados importantes sobre súmula vinculante. O primeiro, o STF recentemente decidiu que para a revisão, né, ou o cancelamento de uma súmula vinculante, é necessário que aquele legitimado que provoque o Supremo Tribunal Federal ele demonstre que houve a superação da jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal, ok? Ou seja, para uma súmula vinculante ela ser cancelada, é necessário que seja demonstrado que ocorreu uma situação fática, né? Ou seja, há um motivo de ordem econômica, política ou social que demonstre que aquele posicionamento já afirmado, consolidado em súmula vinculante pelo STF, ele foi superado. Eu tenho que ter uma modificação relevante. Não pode pedir para cancelar uma súmula vinculante se o posicionamento do Supremo permanece o mesmo. Houve alguma modificação relevante do ponto de vista social, econômico, que enseje a sua revisão? Isso tem que ser demonstrado, segundo o STF. Tanto é que nós já tivemos a tentativa de cancelamento de 2 súmulas vinculantes por associações de caráter nacional. A súmula vinculante número 11, em relação ao uso de algemas, né? E a súmula vinculante número 25, do depositário infiel. Nenhuma dessas súmulas foram canceladas e foi rejeitado esse pedido de revisão e cancelamento. Por quê? O STF entendeu que não foi demonstrada essa modificação relevante, que pudesse, né, essa superação da jurisprudência, que pudesse ensejar no cancelamento da súmula vinculante. Tranquilo? E uma última jurisprudência aí importante para a gente tomar nota é a seguinte. Tem que demonstrar. Segunda aqui anotem aí, não cabe reclamação, não cabe a reclamação se a decisão judicial, ou, né, o ato administrativo, pode ser tanto a decisão judicial ou o ato administrativo, que se pretende atacar na reclamação, ele é anterior, que vai ser objeto da reclamação, anterior à súmula vinculante, ok? Então, vejam só, não cabe reclamação nesse sentido. Então, imaginemos que eu tenho uma decisão judicial que permitia a prisão do depositário infiel, mas ela é anterior a edição da súmula vinculante número 25, cabe reclamação? Não. Eu vou ter outros meios aqui, né, processuais para me utilizar. Por exemplo, um mandado de segurança, mas não poderá ser objeto de reclamação. É claro que só vai ser objeto da reclamação uma decisão judicial ou um ato administrativo que contraria a súmula vinculante, pois ele é editado ou ele é proferido posteriormente à edição da súmula vinculante. Tudo bem? Que mais? Não sei se já observaram, tiveram a oportunidade de ler com carinho a Lei 11.417, mas ela traz algumas questões interessantes, né? A lei permite a figura do amicus curiae na edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante. Então, o relator ele pode permitir, né, a manifestação aí do amigo da corte antes de uma súmula vinculante ela ser editada.
A lei ainda vai exigir, tratando aqui de outras questões procedimentais, que o PGR, né, ele se manifeste previamente à edição de uma súmula vinculante. Caso não seja ele que provoque o Supremo, já que ele está lá no rol do 103, é obrigatória a sua manifestação preliminar antes de uma súmula vinculante ser editada. E um outro ponto muito legal, gosto muito aqui sempre de destacar, o artigo 4º da Lei 11.417, que permite, tal qual o artigo 27 da Lei 9868 de 99, que a gente estuda ele a fundo lá em controle de constitucionalidade, permite a modulação dos efeitos da súmula vinculante. Como assim, Rafaela? Olha só, vejam só. Uma vez editada a súmula vinculante, ela é publicada, né, no Diário Oficial da União e passa a produzir efeitos imediatos. Concordam comigo? Publicada a súmula vinculante no DOU, a sua produção de efeitos ela é imediata. No entanto, a lei permite que essa súmula vinculante ela passe a produzir efeitos em um momento posterior, caso seja necessário. Pode modular os efeitos dessa súmula vinculante, se preenchidos alguns requisitos. Quais são os requisitos? Bom, eu tenho que ter razões de interesse público para fazer essa modulação, excepcional, né, interesse público ou razões de segurança jurídica. E ainda assim, né, é necessário o quórum de aprovação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o artigo 4º, confira comigo, ele permite a modulação dos efeitos da súmula vinculante. Vamos lá, vamos tomar nota disso aí? Algumas questões finais? Peraí, então olha só. Aqui a gente tem o seguinte, uma outra observação. Acho que merece nota. Modulação, para a gente encerrar. Isso ainda não foi objeto de prova. Então, é uma questão muito interessante, né, de cair aí na prova de você. Modulação dos efeitos da súmula vinculante. Leitura obrigatória, portanto, aí do artigo 4º, tá? Da Lei 11.417. Então, vejam só, o artigo 4º permite que a súmula vinculante, ela deixa de ter a sua eficácia imediata com a publicação no Diário Oficial, que é a regra, e ela passaria, então, ele pode, né, o Supremo Tribunal Federal, por 2/3 dos seus membros, decidir que a sua eficácia seja não imediata, mas a partir de outro momento a ser definido pelo próprio Supremo, ok? Quais são os requisitos? São 3. Eu preciso de aprovação, né? A decisão seja tomada por 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público. Concordam? Nossa, eu já conheço esses requisitos. Sim, claro, você conhece. São os mesmos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão no controle concentrado de constitucionalidade. Então, esse é um ponto aí que eu também destacaria, ok? Muito atento aí a esses procedimentos, né, sobre a súmula vinculante. Tudo bem? Fechamos aqui os pontos, objetos, né, que são passíveis de questões discursivas dentro de Poder Judiciário. Bons estudos, permaneça firme aí, que você dá conta do recado, ok? Você dá conta do recado. Esteja certo disso. Confie, acredite em você acima de tudo.